É a mentira, de Flor de Lis, contada para a imprensa. O UOL conta um pouco da história dos seus filhos Flor de Lis. Além da bebê, que eu achei no lixo, eu tenho o Carlos, o meu mais velho, que era guardador de armas do tráfico na favela, e hoje está totalmente recuperado. UOL, você sempre teve vontade de ter uma família grande. Flor de Lis, não foi nada planejado, nunca planejei ter tantos filhos, ou ter uma família grande. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida, por causa do meu trabalho. Primeiro 5 adolescentes vieram morar comigo, eles tinham vindo do tráfico, queriam mudar de vida. Mentira. Não eram adolescentes da favela, e nem tinham vindo do tráfico. Quanto ao caso da menina Rayane, será tratado em vídeo futuro. A verdade apareceu após a morte do pastor. Entrevista de quem conviveu na casa. Marilene. Eu a conheci em 94, fiquei no âmbito familiar até o início de 97, foram 2 anos e meio. Trabalho escravo. Isso. Conta pra gente um pouquinho como é que eram eles como adolescentes. Olha, o André sempre foi o mais assim, extrovertido, animado, né? O Carlos sempre foi sério, sempre foi mais sério. E o Luan também era muito sério, o Luan sempre foi muito sério. Misael entrava mudo e saía calado, sempre foi quieto. Cada um tinha as suas próprias coisas para fazer, a gente acordava, era muito trabalho, entende? O Luan, o André e o Misael ficavam na arrumação da casa, lavagem de roupa e tal, e o Carlos ficava na cozinha. Aí eu fui ajudar o Carlos na cozinha. E os filhos biológicos da Flor de Lis também ajudavam? Não, esses daí não faziam nada. O pequeno, na época, realmente era pequeno. O Flávio ficava com a avó. Eu só fui conhecer o Flávio depois, eu nem lembro, mas eu só lembro mais dele na época da Paulo de Fronten. Ali em Irajá não lembro muito do Flávio, não. E a Simone, a bichinha tinha preguiça até de falar. Uma vez eu cheguei no quarto e eu disse, Simone, eu tô com preguiça de falar. Sempre acordaram tarde, ela, Simone, sempre acordaram tarde. E os filhos biológicos da Flor de Lis também ajudavam, não? Esses aí não faziam nada e a Flor de Lis também não fazia nada, está claro, conforme vários depoimentos de pessoas que moraram na casa dela. Essa é a minha conclusão. Aceita. Com lavagem cerebral. Como é que foi a sua experiência, a sua primeira experiência nesse quarto de mistério? E o que era esse quarto de mistério? Eu era doida pra ir pro quarto de mistério. Que Lua foi, os meninos foram, e eu era louca pra ir. Puxa, falou, quando que eu vou? Aí ela foi, tá, então aí foi a minha vez, né? Eu toda feliz. Aí eu tinha que ficar toda de branco, só podia vestir branco, não podia falar com ninguém, ficava lá, tinha uma Bíblia. Aí eu ficava orando, não podia comer nenhuma comida que tivesse preto, tinha que ser arroz, legumes, e assim, se eu fosse no banheiro, não podia ninguém estar no corredor, eu tinha que ir e voltar de cabeça baixa, né? Só que eu já estava no 3º dia, aí eu tava com fome, aí eu tô pra Simone, Andréia, quero comer, Andréia. Aí ela, você não vai comer hoje não, o quê? Aí acabei saindo do quarto, acabou o mistério, eu não tive paciência, mas tudo que eu tentava fazer lá dava errado. Eu lembro que teve uma vez que Niel foi levar o pessoal para batizar, algo aconteceu que eu também não consegui ser batizada, toda vez que era minha vez de fazer alguma coisa dava zebra, dava errado, não dava certo, mas eles já estavam assim totalmente enredados por aquilo. Depoimento de quem conviveu na casa. Misael. Vamos começar então pelo início. Misael nasceu Wagner, né? Isso, Wagner Andrade Pimenta. Você nasceu aonde no Rio? Pina, eu nasci no Jacarezinho, né? Na capital do Rio de Janeiro, ali no capital, um bairro, uma comunidade chamada Jacarezinho, próximo a Del Castilho, Meia, Benfica, tem uma comunidade ali chamada Jacarezinho. Eu morei ali com meus pais, Dona Áurea e o seu Edson, né? E com meus irmãos
a Paula, o Bruno e o Thiago, até meus 12 anos de idade. Até os 12 anos de idade, era tudo bem dentro de casa? Como é que era? Tudo bem, família, tudo bem, meus irmãos, tudo servindo a Deus, né? Minha mãe sempre foi evangélica, a dona Áurea, sempre buscou a Deus e levava a gente também para os caminhos do Senhor. Oh, interessante. Então, você tem família biológica? Tenho. É uma das grandes dúvidas das pessoas. Hoje o meu pai, o seu Edson, já é falecido, né? Sim. Já é falecido. Mas a minha mãe, dona Áurea e os meus irmãos moram lá no Jacarezinho ainda. Como é que você conhece a Cara de Liz? Repete. Como é que você conheceu a Cara de Liz? Ah, tá. Então, foi através do André, meu irmão André, que hoje ele está preso, né? Ele me convidou para conhecer a igreja, que nós éramos amigos, vizinhos, na comunidade. Eu morava numa rua, ele morava na outra, estudamos juntos no colégio lá dentro da comunidade, depois fomos para um colégio fora, e também, sempre vivemos juntos, eu e o André. E ele me convidou, vamos conhecer a igreja, que eu estou participando, congregando. E eu, no começo, muito resistente, não, amanhã eu vou, tal dia, marcava, não ia. Teve um dia que ele me convenceu a ir. Aí eu fui lá conhecer a igreja, acabei conhecendo. Quando é que você foi morar com ela? E por que isso aconteceu? Se você disse que a sua família era de boa. Então, conforme eu falei, o primeiro passo foi através da igreja, né? Fui participando, caminhando, através da igreja, nos cultos. Era tudo normal, participava, ia para os cultos de oração, jovens, da mocidade na época. E o André me convidou para ir na casa dela, da Floreliz. Até ela também. Um dia vai lá em casa, né? É Misael, mas o meu nome é Wagner. Vai lá conhecer como que é, ela fica lá com os adolescentes, com os jovens, lá a igreja. Aí o André me convidou. Aí eu fui um dia, gostei, que na comunidade, né? Era um atrativo, era um novo para mim. Na época eu tinha 12 anos. E eu tinha um videogame, um Master System. Aí eu levei para casa. Aí foi a sensação do momento, né? Aí o pessoal me abraçou e chegou um brinquedo, vamos ficar aqui jogando. Aí ficava até a madrugada jogando, brincando. Aí eu fui, dormi um dia, uma noite. Aí fiquei um dia. Quando eu fui ver, já fiquei como filho, direto, na casa, morando. Aí, foi assim, né, cara? Acontecendo, né? Isso. Acabei abandonando, né, a minha família biológica. Você acha que isso hoje, você vê isso como um erro hoje? Sim, da minha parte, sim. Porque eu sei que eu tinha só apenas 12 anos, mas a minha mãe, a dona Áurea e o meu pai, o Edson, fazia de tudo para mim voltar para casa. Mas fazia de tudo, ia na casa, tentar falar comigo, me buscar, e eu estava muito envolvido, e acabava esquivando deles, dos meus pais. Não queria voltar. Aí a própria Floreliz falava comigo: hoje a sua família somos nós, Deus é o seu pai, entendeu? Ou a sua família biológica esquece eles. E acabou aquilo entrando dentro de mim, e como foi se envolvendo, fui me envolvendo, chegaram as crianças, e eu cuidava, tinha muito trabalho para poder somar junto com a família, acabei me desligando. Você era um dos maiorzinhos, né, que chegou, né? Sim, eu, o Alexandre, né, o Luan,
o André, o Carlos e o Paulo Pachoranço. Foram os primeiros, assim, que já... Foi tudo num espaço curto de tempo, né? Que foi chegando essa primeira geração. No comecinho tinha outras pessoas também, mas não ficaram, não chegaram nem sair do Jacareí. E os que ficaram, você foi o... Isso, fomos nós 5. Anderson, André, Carlos, Luan e Misael, os 5 primeiros que foram morar na casa, e que ela diz que vieram do tráfico, os 5 primeiros escravos. Aquilo que algumas pessoas atribuem a uma postura de ele está sendo egoísta, na verdade era uma lavagem cerebral. Sim, você tinha sofrido. E é aquilo que você falou. Hoje, pessoas adultas, né, com 30, 40 anos, passam por isso. Imagine eu chegando ali naquele momento, né, dentro de uma comunidade com 12 para 13 anos, cheio de crianças, cheio de compromisso, porque eu que ajudava ali diretamente, o Luan, o André, o Carlos, nós que pegávamos no pesado ali para cuidar das crianças, no banho, na lavagem de roupa, fazer alimentação, na questão ali da limpeza da casa, e a gente era, aquilo que você falou, hoje o Wagner, o Misael, ele não teve uma infância, ele teve até 12 anos, de 12 anos para lá, só foi trabalho. Você, né, cara? Por trás daquilo ali tinha muito trabalho. E aquilo que eu ouço de algumas, um número bem pequeno de pessoas. Você é ingrato. Não sou ingrato. Não sou ingrato. Eu ajudei a construir tudo que, onde ela está hoje, como deputada federal, eu ajudei. Eu tenho essa consciência, eu fiz minha parte. Aceita. Com lavagem cerebral. A sua mudança de nome, então, não tem nada a ver com questões espirituais, como foi vinculado de Wagner para Misael. Não tem nada a ver, né? Hoje, quando eu tinha 12 anos, né? Aí eu estava lá, que eu me lembro, né, desse episódio. Ela me chamou na sala, tinha outras pessoas também. A partir de hoje, o seu nome não é mais Wagner. O Wagner morreu e agora é Misael, o seu nome. A partir de hoje, você é meu filho. Naquela época, para mim, era uma honra, era uma coisa natural. Eu estava ali, poxa, estou sendo filho da Fleuris, estou ali perto. Eu gostei muito. Mas hoje, para mim, eu já acho meio estranho tudo aquilo que aconteceu. Entendi. Você não tem conhecimento do porquê que ela fez isso, né? Sim, porque foi ali. Ela chegou e pôs, agora você se chama isso. Pá. A partir de hoje você é Misael. E foram 30 anos da minha vida, Misael. Entendeu? E nesse mesmo período que trocou, né? A partir de hoje é Misael, automaticamente a partir de agora, você não vai ter mais contato com a sua família, agora sua família somos nós. Tanto que o meu pai faleceu, eu nem fui no sepultamento dele. Nossa, mano. Um relacionamento abusivo. Todo relacionamento abusivo é muito difícil romper. Sim. O que eu participava era do quarto de oração, que eu ficava lá alguns dias orando, da questão do jejum de Daniel, que eu aprendi, né, através dela, que era aquela questão de ficar sendo alimentado de água e de legumes. Teve uma época que fiquei 21 dias direto no quarto orando e lendo a Bíblia, orando e lendo a Bíblia. A lavagem cerebral é tão grande que a gente olha, vocês olhavam para aquilo e achavam
normal, né? Hoje, ô Paulo, falar comigo de lavagem cerebral, que eu tenho 42 anos, você tá mentindo, é bobo, é maluco. É fácil, eu tenho 42 anos. Mas quando eu tinha 12 anos, que foi implantado aquilo ali na minha mente, foi construído aquela ideia ali, e eu acreditava que aquilo ali era o certo para minha vida. E isso ninguém fala, né? E a gente era... aquilo que você falou. Hoje, o Wagner, o Misael, ele não teve uma infância. Ele teve até 12 anos. De 12 anos para lá, só foi trabalho. A lavagem cerebral é tão grande que a gente olha... Vocês olhavam para aquilo e achavam normal, né? Hoje, ô Paulo, falar comigo de lavagem cerebral, que eu tenho 42 anos, você tá mentindo, é bobo, é maluco. É fácil, eu tenho 42 anos. Mas quando eu tinha 12 anos, que foi implantado aquilo ali na minha mente, foi construído aquela ideia ali, e eu acreditava que aquilo ali era o certo para minha vida. E isso ninguém fala, né? Uma das testemunhas de acusação, Luan Santos, por exemplo, afirma ter sofrido uma lavagem cerebral. Ao se casar em 2008, Anderson o proibiu de convidar os pais biológicos, relata no processo. São comuns depoimentos relatando que Flor de Lis e Anderson agiam para distanciar filhos adotivos das famílias biológicas. Considerado uma das principais testemunhas de acusação, Luan Santos, por exemplo, afirma ter sofrido uma lavagem cerebral ao se casar em 2008. Anderson o proibiu de convidar os pais biológicos. A mãe também não gostava da noiva. No dia do casamento, foi a última a chegar e vestia uma roupa preta, relata no processo. O primeiro escravo Carlos, dependente de drogas, Flor de Lis trouxe para sua casa com a finalidade de fazê-lo trabalhar para ela nas tarefas domésticas. A verdade apareceu após a morte do pastor. Agia com violência, xingava e batia nele mesmo sendo adulto. Sofreu uma completa lavagem cerebral, como os demais, não responde às perguntas da juíza corretamente, porque tem medos. Provavelmente Carlos, o mais velho, de 19 anos, também não era chefe de nenhuma facção, como se pode deduzir dos outros casos. Carlos não tem nenhum perfil de guardador de armas do tráfico, pelo contrário, tem a personalidade de uma pessoa submissa, perfeita para ser subjugada. Ele era apenas um dependente de drogas, que insistia em sair à procura delas, e então era castigado por Flor de Lis. Ele já cumpriu uma pena de 30 anos, preso na casa de Flor de Lis. Entrevistas de Flor de Lis para a revista Trip UOL. Eu era boa aluna, sempre me destaquei em casa, foi por isso que decidiu se tornar professora. Acredito que sim, tinha 19 anos, fiz magistério, mas exerci bem pouco a profissão, não foram nem 6 meses. Esse deve ser o tempo que Flor de Lis teve um trabalho formal, 6 meses, até se tornar deputada. Flor de Lis trouxe os adolescentes para sua casa para viver das doações, esmolas, que eles traziam, e após abrir as empresas, igrejas, de dízimos. Exclusivo. A verdade, a situação de Flor de Lis na época. Uma mulher separada, com 3 filhos entrando na adolescência, desempregada, atrai 5 adolescentes que moram com seus pais biológicos, para morar em sua casa. Com atrações, segundo Misael, pelo que se sabe, com brinquedos e guloseimas. Os garotos Anderson, Wagner, Misael, Alexander, Luan e André não eram membros de nenhuma facção, como Flor de Lis afirma, vieram de famílias bem estruturadas e não estavam nas ruas. Pelo que podemos entender da situação, esta história de facção, esta falácia,
foi criada por Flor de Lis, para justificar o porquê havia recebido esses adolescentes na casa, e o que faziam estes adolescentes na casa de Flor de Lis. Faziam as tarefas domésticas, lavavam roupas, cozinhavam, saíam para vender os CDs dela, pedir doações, esmolas, com as quais viviam enquanto ela não trabalhava. Verdadeiros servos, sem salários ou direitos trabalhistas, trabalho escravo, foram tirados de suas próprias casas, através de aliciamento. Na realidade, Dona Edna nunca soube realmente o que acontecia na casa de Flor de Lis, pois não lhe era permitido frequentar ali, bem como os outros pais de raptados. Michele conta que não se dava bem com a cunhada e que nunca foi convidada para ir à casa do irmão em Niterói, cenário do crime. Raptado de sua família biológica em 1992 com 15 anos e cancelado em junho de 2019. O último aniversário do pastor, 27 de março de 2019, o motivo pelo qual Flor de Lis esconde a idade com que Anderson foi morar na sua casa. O verdadeiro motivo pelo qual Flor de Lis mentiu para a juíza. Flor de Lis criou a seita de Keturiene. Entrevista de quem conviveu na casa. Marilene. Relação a adolescentes e crianças que ficaram na casa com você e que moraram com você. Como é que era a relação da pastora Flor de Lis com a família biológica desses adolescentes e crianças que procuravam ter o contato? Olha, eu soube que a mãe dos meninos maiores, Luan, né, principalmente, acho que Luan e Misael, as mães choravam pedindo para os filhos voltar para casa, eles se recusavam e ela mesmo falava, não, se levar, eles vão voltar, eu vou pegar de volta, não adianta. Então as mães assim sofriam muito com isso, sabe? Sofriam muito porque elas basicamente perdiam os filhos mesmo, né? Os filhos iam pra lá e eles mesmos não queriam voltar. Você consegue falar um pouquinho mais sobre essa passagem, que ela ficou em coma e depois do coma, quem assumiu o corpo foi esse anjo? Mas olha só, eu não estava presente nessa época, tá? Isso foi anterior, foi lá no Jacarezinho. Então, isso que eu tô falando é que me contaram, ela me contou, entende? Então, eu não participei disso, eu não vi, não sei, entende? Isso aí é o que me contou. Que ela falou que é isso, exato. Que ela era Keturiene, que ela veio do sétimo céu, que ela falava com o pai. Isso aí foi uma coisa que ela falou pra mim. E ela teria vindo do sétimo céu com que objetivo? Ela falou que, pelo que eu conversava, Jesus iria levar os cristãos e nós iríamos ficar para ajudar em alguma coisa que eu já não lembro mais, porque muitos anos, né? Mas a história era mais ou menos essa. Entendeu? E você foi seduzida por essa conversa? Você acreditou? Fui porque assim, ela é uma pessoa muito convincente, né? Que a Flor de Lis perguntava para o pai dela lá e depois falava com o Anderson, que é o Niel. Quem é esse pai a qual você se refere? Ela dizia que era Deus, né? Ela dizia que ela ia pro quarto de mistério, orar, conversar com Deus, que ela chamava de pai, né? Que segundo ela, quando ela me contou, né? Que inclusive que o nome dela não era Flor de Lis, era Keturiene. A Flor de Lis, ela ficou meio que num coma, ou algo assim, né? Dentro de casa, em transe, não sei. E quando voltou, não era mais, era ela, Keturiene. Ela que hoje existe, é Keturiene. E ela veio do sétimo céu, aí ela, meu pai. Assim, isso envolve todo o âmbito espiritual, né? Algo mais assim, mais espiritualístico do que prático mesmo, né? E foi por aí que ela já foi me cativando, porque eu falei assim, nossa, a pessoa assim, ela dizia que os cristãos não conhecem, né, o verdadeiro evangelho, que existem os mistérios da terra. Então aquilo ali assim foi me envolvendo, né?
eu fui achando assim muito interessante, uma forma diferente do evangelho. E esse pai que ela falava, na nossa concepção, era Deus, era o próprio Deus. Ela falava com o próprio Deus. A gente conversou em off, você falou que você leu o livro de São Cipriano, É porque quando eu saí de lá, eu saí perdida, né? Eu tinha morrido, aí eu fiquei assim, gente, eu preciso entender o que é aquilo. Né? Eu não queria, até hoje, eu não consigo, esse negócio de dom de línguas dentro da igreja, isso me deixa, porque o que eu vi ali dentro? Eu vi eles falando em línguas, pessoas indo lá, eles abriram na garagem um ponto de pregação, foi até gente meio famosa. Quando acabava o culto, ela sentava, e meu irmão me falou que aquele pastor ficava debochando. Então aquilo que eu vi do protestantismo, eu fiquei assim, gente, isso aí eu não quero na minha vida. Aí eu fui procurar, eu ia para a Biblioteca Nacional ler, para tentar entender o que eu tinha passado, o que era aquilo, né? E eu procurei esse nome Queturiano em tudo quanto é lugar e não achei. Não tem no Livro da Preta, não tem, procurei no Google, procurei na Biblioteca Nacional, eu não acho esse nome em lugar nenhum. O máximo que eu cheguei perto foi, acho que uma mulher, não sei se é de Moisés, que era Quetura. Mas Queturiene, do jeito que ela falou, não achei em lugar nenhum. Inclusive, eu nunca conversei com ela nem sobre esses supostos dias que ela ficou em coma, né, a Flor, e retornou como Queturiene, que ela me contou quando ela acordou, a primeira coisa que ela percebeu foi que o cabelo estava curto, que a Flor de Lis tinha cabelo curto e ela usava cabelos compridos. Ela, eu quero, e tanto que ela fazia, né, ela botava, ainda na época da pobreza, antes das perucas caríssimas, ela usava o cabelo, aquele que amarra, né, um cabelo no outro. Mega fica... eu não entendo dessas coisas, eu tenho meu cabelo mesmo, não preciso. Mas ela sempre usava isso. E o cabelo dela sempre tinha que estar bem comprido, porque ela dizia que da onde ela veio, ela tinha o cabelo comprido. E ela falava o que ela era Queturiene do sétimo céu? Um anjo que veio do sétimo céu. E nesse convívio é que ela começou a conversar comigo e assim a me abrir assim coisas sobre assim aí já é no lado espiritual mesmo, né? Sobre nome dela, sobre o nome, sobre a origem, sobre um monte de outras coisas. Mas com relação a esse que ela chamava de mistérios da terra, você falou no negócio da roupa, negócio do peixe, o que mais que tinha? Isso. Que eu tenha presenciado foi isso, foi esse negócio do peixe, né, que ela fez, fazia umas orações, botava o nome do Pedro Zeneca ali dentro. E deixa eu tirar mais uma dúvida. Você sabe por que ela alterava o nome dos adolescentes? Aí era algo, âmbito espiritual mesmo, né? O Anderson era o Niel, o Misael, o Wagner Misael, né? O Alexandre Luan, são o Carlos que não alterou o nome. E a Simone era hebreia, né? Era hebreia. Não, ela assim, eu não lembro de ter alguma explicação lógica para isso, ou ilógica, sei lá. Não lembro da explicação, porque quando eu conheci já era isso, já era estabelecido isso. Então, tanto que quando eles fizeram a igreja, né, aí ela veio, tem que chamar o Niel agora de pastor, eu não conseguia, só chamava ele de Niel, né, porque aquilo já estava enraizado, eu não conseguia nem pensar nele como Anderson, porque isso aí já veio lá de Jacarezinho, desse jeito. E, assim, Misael era o que eu falava. Entrava mudo, saia calado, não era de falar muito, não era de interagir muito. O Luan é o que, assim, eu me dava melhor dentro da casa, gostava muito do Luan, né? E o André
O André era assim, aquela pessoa alegre. Olha, quando eu vi aquela imagem do André saindo algemado, eu não pude acreditar. Eu não pude acreditar que ele pudesse estar envolvido em alguma coisa, sabe? Porque sempre foi uma pessoa assim, tão gente boa. Fiquei assim, nossa, chocada mesmo. O segredo que tanto Flor de Lis quer esconder. É a chave do mistério. Ela pegou esses adolescentes de sua família biológica. É a prova de que eu estava certa nos meus vídeos anteriores. Flor de Lis é uma psicopata. Atenção, esse vídeo não é uma ficção, foi baseado em depoimentos de quem conviveu na casa, depoimentos para a justiça em audiência e em entrevistas dadas pelos envolvidos a várias mídias. A mentira farsa revelada à descoberta. Esse vídeo foi feito em parte com voz robótica, para facilitar meu trabalho. Créditos na descrição do vídeo.